mas vamos, antes mesmo até de fazer a leitura e seguir a exposição da palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração, pedindo a sua bênção, a sua graça, a sua iluminação neste momento. Convidava então todos aqueles que puderem se colocar de pé e de seguida também permaneçam de pé enquanto fazemos a leitura da palavra do Senhor. Vamos então ao Senhor em oração neste momento. Pai, nós te agradecemos o tremendo privilégio, acima de tudo, de sermos considerados teus filhos, Senhor. Obrigado, o tremendo privilégio da salvação que encontramos em Jesus e em Jesus somente. Agradecemos o tremendo privilégio, ó Pai, pois somos contados no número daqueles que tu hoje trouxeste um encontro, Senhor, para que pudéssemos estar na tua presença, para te louvar, render graças, exaltar o teu santo nome e mais uma vez também exultar na fidelidade que tu tens derramado sobre esta comunidade, Senhor Deus, sobre esta igreja, e por isso hoje se celebra mais um aniversário, já 21 anos envolvidos, Senhor Deus, desde que tu a plantaste aqui. Ó Deus, isso é motivo de agradecimento, motivo de alegria para todos nós, Senhor, vendo a tua fidelidade, como acabamos de cantar, a tua bondade, a tua fidelidade que nos chega até ao fim, e como também o teu servo já pôde dizer esta manhã, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua amada igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um que aqui está presente, pela forma como tens conduzido a história das suas vidas e como tu os tens atraído até ti, Senhor, e tens resgatado a cada um de nós, para que hoje, Senhor, neste dia que se chama hoje, te aprovesse que cada um de nós aqui estivesse privilegiadamente de estar na tua presença e diante da tua palavra, que sabemos e queremos que é viva e eficaz, mais afiada do que tal espada de dois gumes, que penetra no bem íntimo do nosso ser. Ó Senhor, capacita-nos e dá-nos a graça de que não somente sejamos fiéis ouvintes à tua palavra, mas também, acima de tudo, praticantes, ó Deus bendito. Ó Deus, continua então com a tua graça, perseguindo-nos até ao fim, não só deste culto, mas também, não só ao fim do dia, mas até ao fim das nossas vidas, e que, ó Deus, possas continuar a fazer esta igreja prosperar sempre e sempre. Oramos no nome que é sobre todo o nome, o santo nome de Jesus, dizendo Amém. Amém. Amados irmãos, então, como eu dizia, vamos fazer a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, a começar no versículo número 1 até ao versículo número 10. No caso, eu farei a leitura na versão Almeida século XXI, espero que não seja de incómodo para nenhum dos irmãos, mas é a versão que habitualmente utilizamos lá na igreja, então é a versão que eu hoje irei ler também, irmãos. Então, começa assim o versículo número 1, dizendo a palavra do Senhor. Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão parecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Até aqui a palavra do Senhor. Podem se sentar, amados irmãos. Sim.
Sim, o irmão pastor fez-me uma correta correção. Eu apontei aqui mal no meu esboço, mas estou a ler o capítulo 4, não é o capítulo 2, amados irmãos. A minha vida não é assim tão diferente. Peço perdão pelo lapso, mas na altura de digitar o capítulo, eu coloquei aqui o capítulo. Por causa de ser segundo aos Coríntios, meti 2 logo a seguir também. Peço perdão aos irmãos pelo lapso e agradeço ao irmão pastor pela pronta e correta correção. Mas, amados irmãos, então vamos, neste caso, ao momento em que vamos nos debruçar pela exposição, neste caso, da palavra do Senhor. Nós estamos, então, no versículo logo número 1 do capítulo 4, agora corrigindo, e que nos começa por dizer que, portanto, temos este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Então, logo aqui nos reflete, nos relembra desta grande dádiva que nós tivemos da parte do Senhor Deus, que é a sua misericórdia. A sua misericórdia. E eu gosto sempre de enfatizar lá na nossa igreja de que misericórdia é literalmente Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. Pode parecer um bocado estranho, mas não é, porque contrasta com graça. E graça é nós recebermos da parte de Deus aquilo que nós não merecemos. Porque todos nós temos essa consciência, por meio das Sagradas Escrituras, que aquilo que realmente cada um de nós, sem exceção, a começar do irmão com mais idade, desde a criança de colo, mais terra, sabemos, segundo a palavra de Deus, que já nascemos pecadores. E o que todos nós, como pecadores, a única coisa que nós poderíamos merecer diante de Deus era a condenação eterna. Mas Ele, segundo a sua misericórdia, Ele não nos deu aquilo que nós merecemos. Ele não nos deu aquilo que nós merecemos. Ele exerceu misericórdia sobre nós. E por isso Ele nos chama a executar um ministério da misericórdia. Para que nós também sejamos misericordiosos para com os outros, que também não merecem. Nós não perdoamos alguém porque ela merece. Nós não perdoamos alguém que nos faz algo contra nós porque essa pessoa merece. Ou porque faz por merecer. Porque se fosse necessário que nós fizéssemos por merecer, nenhum de nós alcançava a salvação em Jesus Cristo. Mas como também nós fomos capturados por essa misericórdia, tal como Deus exerceu essa misericórdia para connosco, nós agora também somos chamados a exercer misericórdia para com todos aqueles que nos rodeiam. De facto, termos sido alcançados por essa misericórdia é um motivo, me permitam que vá bebendo alguma água ao longo do tempo. Esse é o motivo pelo qual nós também não desanimamos. Este é um motivo que nos faz, a cada manhã, amados irmãos, sairmos da cama, levantarmos da nossa cama com alegria, com garra, com ânimo, sabendo de que Deus é por nós. Que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar da nossa maneira vã, da nossa maneira inútil, da nossa maneira que só nos conduzia à perdição eterna de viver. Para que agora nós sejamos também seus filhos. Para que possamos também levar o seu Evangelho avante. Para que nós possamos também ser porta-vozes daquele que é a maior mensagem que a humanidade poderia receber, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos sempre motivo para termos ânimo. Temos sempre motivos para ter força, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. A nossa alegria, ou antes a alegria do Senhor que veio habitar no nosso coração, ao passo que fomos resgatados por esta misericórdia. Continua assim do versículo 2 ao versículo 4, dizendo pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade. Recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amados irmãos, de facto, nós precisamos
de investir. Precisamos de investir tempo. Precisamos de investir os nossos dons e talentos naquilo que de facto é edificante, naquilo que de facto irá conduzir outras pessoas que ainda estão à espera de ouvir a mensagem da salvação para a glória eterna. Devemos saber gerir e saber investir o nosso tempo, os nossos dons e os nossos talentos para resgatar almas do inferno e conduzi-las a Cristo. De facto, aqui Paulo dizia que ele rejeitava as coisas ocultas, as que são vergonhosas, e não percebiam com astúcia nem distorciam a palavra de Deus. E o que mais, infelizmente, muitas vezes temos visto por aí fora, em muitas igrejas também com rótulo evangélico, é a distorção da palavra de Deus. É a perca de tempo com coisas inúteis, com coisas que não edificam. Vemos, inclusive, cada vez mais as pessoas se agarrarem a coisas inúteis e que nada edificam. E fazer disso o centro, fazer disso a base, fazer disso o sentido das suas vidas. A passo que cada vez mais ouvimos outros evangelhos. Ou seja, evangelhos da prosperidade. Não é? Evangelhos da autoajuda. Evangelhos de vem como estás e podes manter-te como estás. Não precisas ter mudança nenhuma, porque Deus é amor, Deus ama toda a gente, distorcendo a palavra de Deus. Distorcendo a palavra de Deus. E por isso nós precisamos de saber. Uma das minhas favoritas passagens foi exatamente a passagem que a nossa amada irmã dirigente pôde citar e depois pôde ler. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, amados irmãos, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E por isso é que nós temos a noção que todos os aspectos da nossa vida estão submissos àquele que é o nosso maior, primaz desejo, que é a glória de Deus. Não são as nossas agendas que estão em primeiro lugar, os nossos planos, os nossos sonhos. Tudo isso tem que ser colocado no altar do Senhor Deus e submisso sempre à sua vontade. Sempre. Não há nenhum milímetro deste universo no qual Cristo não coloque o seu pé e diga, é meu. Então como é que cada um de nós pode dizer, não, eu vou no domingo à igreja, tenho separado aquelas horinhas, depois na quarta-feira no estudo bíblico eu tenho mais aquelas horinhas, e o resto do tempo eu cuido da minha vida. Como é que qualquer um de nós pode pensar de uma forma assim? Ou pode agir, mesmo que não pense, mas depois na prática poderia agir de uma forma dessas. Se todos os nossos dons, todos os nossos talentos, o fôlego que nós temos, o ar que respiramos, Deus nos dá para o avanço do seu reino. E mesmo na prática do avanço do seu reino, estão todas as outras coisas, do comer, do vestir, do trabalhar, do lazer inclusive, porque se tudo é fazer para a glória de Deus, o comer e o beber, então o lazer também não é para a glória de Deus? Isso não quer dizer que a gente não vai ter momentos de lazer. Claro que vamos. Já daqui a um bocado vamos ter um momento de lazer, de comunhão, de estarmos em alegria uns com os outros. Mas não podemos esquecer que até nesse momento estamos em ato de culto ao Senhor. Claro que não estamos a falar do culto solene que estamos agora a celebrar, mas em ato de culto ao Senhor. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos de ter esta noção que estamos em ato de culto ao Senhor. Como há bocado ainda cantávamos, desde que me levanto até ao me deitar. Sim, desde que me levanto até ao me deitar, eu não só conto com a bondade de Deus, mas eu também sou chamado a ser um seu servo fiel. E em todas as áreas da minha vida, eu não desperdiçando tempo, eu de facto eu invisto tempo. Eu invisto os meus dons e os meus talentos, sabendo que o resultado vem de Deus. Não adianta nós estarmos a tentar arranjar métodos carnais para, porventura, atrairmos pessoas carnais e entretermos pessoas carnais. Infelizmente, muito do que nós vemos que agora recebe o rótulo de igreja é entretenimento, irmãos. E muitas vezes os motivos pelos quais as pessoas saem de igrejas bíblicas, igrejas históricas, e vão para algumas igrejas, às vezes, da moda, é tudo à base do estilo. É tudo à base do entretenimento.
eu sinto-me alegre. Você sai de lá todo feliz, radiante, aos pulos e tudo mais. Mas, amados irmãos, permitam-me dizer, muitas vezes nós deveríamos vir à casa do Senhor, vir à presença do Senhor e sairmos daqui como Isaías no capítulo 6. Ai de mim, que sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei. Quanto mais nós contemplamos da glória de Deus, mais laivos, mais vislumbres nós temos da glória de Deus, nós mais consciência do nosso pecado nós temos. Da nossa indignidade, mais consciência nós temos. De mais graça nós temos a consciência que fomos alcançados. Mais motivos para não reclamar, mas para agradecer nós temos. A palavra do Senhor não nos dá margem para nós sermos reclamões. Mesmo que muitas vezes a nossa própria cultura como portugueses, aquela cultura do fado, e não é o fado corridinho, é aquele fado melancólico, não é? Dá-nos muitas vezes uma cultura que a gente parece que às vezes não sabe dizer que as coisas estão bem. Está tudo bem? Vai-se andando, não é? Nunca pior e tal, temos que levar a vida para a frente. A nossa cultura às vezes é um bocado assim, mas nós como cristãos temos que ser pessoas com brilho nos olhos e sorriso nos rostos, irmãos. O Deus do universo nos adotou como filhos. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Paulo, no capítulo 8 de Romanos, começa a dizer, não é que foi o próprio Cristo que morreu por nós, como é que Ele não nos dará, juntamente com Cristo, que não só morreu, mas ressuscitou, todas as coisas? E por isso é que ele começa a dizer o que é que nos pode separar do amor de Deus. E é de facto para nós olharmos no espelho e dizer, o que é que te falta agora? O que é que te falta agora? Se o próprio Deus enviou o seu Filho para morrer em teu lugar, em meu lugar, o que é que me falta agora para eu ser feliz? O que é que me falta agora para eu ter garra e ímpeto no serviço do Senhor Deus? O que é que me falta agora para eu investir? Que a igreja aqui em Gondomar tenha mais 21 e mais 21 até que o Senhor Jesus volte. E que de facto, semana após semana, este espaço se faça pequeno e se tenha que alargar as tendas. O que é que me falta agora para eu ter ânimo para fazer isso? O que é que me falta agora? Versículo 5 e 6 diz: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não adianta, amados irmãos, nós virmos, eventualmente subirmos aqui ao púlpito e fazermos palestras motivacionais. Não adianta, de facto, nós tentarmos persuadir as outras pessoas a crerem no Evangelho, usando às vezes aquelas expressões que Deus vai ter um plano maravilhoso para mudar a nossa vida. O plano maravilhoso é a salvação. Esse é o centro da nossa mensagem. Porque senão, coitadinhos dos apóstolos do Novo Testamento, ou no Novo Testamento, melhor dizendo. Coitadinhos dos apóstolos. Coitadinho de Paulo, que chegava ao pé dos irmãos e dizia: olhem, é assim, vocês acabaram de se converter, mas eu quero vos avisar uma coisa. Convém que por meio de muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. Isto talvez em muitos púlpitos agora é motivo para as pessoas fugirem. O quê? Vou ter problemas? Eu agora tornei-me cristão para ter problemas? Mas era o que Paulo pregava. Para ela, Paulo pregava assim. Vocês, ok, converteram-se, ok? Vocês têm a salvação garantida, ok? Preparem-se que agora a coisa é que vai começar a sério. Agora é que o lume vai começar a aquecer. E era assim. Ele tinha acabado de dizer isso quando ele tinha acabado de ser apedrejado e deixado como morto fora da cidade. Ele acorda, né? Ele recupera os sentidos. Parece que a gente está assim a imaginar ele a sacudir a roupa, depois de levar umas quantas pedradas que o deixaram inconsciente. Ele volta para entrar, chega ao pé dos irmãos. Irmãos, convém que por meio de muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. Se és cristão, vais sofrer. Se és cristão, vais sofrer. Mas não é um sofrimento de quem é masoquista, amados irmãos. Não é um sofrimento de quem é um coitadinho. Não é um sofrimento de fado. Mas é um sofrimento que nós sabemos que passamos ao lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.
Que nós passamos na presença daquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Ainda hoje de manhã, na escola bíblica dominical, que eu lecionava lá na igreja, lembrávamos da história de Esther, no qual o rei tinha emitido um decreto que, segundo a cultura medo-persa, era irrevogável. E ele tinha emitido um decreto que todos os que quisessem podiam, num dia determinado, atacar e matar ao fio da espada todos os judeus. Pensem como é que estava aquele povo a pensar: espera aí, mas nós não somos o povo de Deus, agora vamos ser todos exterminados. Mas logo a seguir, Deus opera por meio de Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão, da tradução, e da sua sobrinha, agora filha adotiva, Esther, para que o povo se unisse em jejum e oração, clamando diante de Deus, que tinha todo o poder para reverter esta situação. E nós, para quem conhece e quem leu recentemente, eventualmente, o livro de Esther, um livro de 10 capítulos, em meia hora os irmãos conseguem ler, nos diz que não, aquele decreto não podia ser revogado, mas o que é que o rei fez? Emitiu um segundo decreto. Um segundo decreto que dizia: olhem, este decreto primeiro vale, mas agora o segundo decreto é que os judeus podem se defender à vontade. Então todos os inimigos dos judeus que foram tentar atacar acabaram por ser eles a morrer ao fio da espada. E o Senhor assim livrou o seu povo de uma situação que aparentemente era um extermínio irrevogável. Mas, irmãos, nós ainda não estamos num ambiente de perseguição desse calibre. Não estamos num ambiente de perseguição desse nível. Mas ainda assim temos o mesmo Deus. O mesmo Deus é sobre nós. O Espírito do mesmo Deus habita em cada um de nós e opera em cada um de nós. Então nós, de facto, precisamos de ter garra, precisamos de ter ímpeto, precisamos de ter alegria no serviço do Senhor. Nós estamos aqui não como meros, digamos que, voluntários. Ou não estamos aqui para cumprir uma coisinha, para meter assim um visto na nossa lista dos afazeres do domingo. Nós estamos aqui com um privilégio, é um privilégio, amados irmãos, conhecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Conhecer o Criador de todo o universo. Não só conhecer, mas ser salvo por Ele. Não só ser salvo por Ele, mas ser adotado como seu filho. Ser contado no seio da sua família. Foi Deus quem veio brilhar a sua luz em nós, por meio do Evangelho. Foi Ele que um dia, parecido como Jesus fez com a mulher samaritana, ela não sabia, mas Jesus tinha um encontro marcado com ela. Porventura nós também não sabíamos, no dia da nossa conversão, mas Jesus tinha um encontro marcado com cada um de nós. E Ele veio brilhar a sua luz nos nossos corações. Ele veio tirar as escamas dos nossos olhos. Veio como que tirar os tampões dos nossos ouvidos. E nós podemos como que pela primeira vez ouvir o Evangelho da salvação que existe no nome e somente no nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim que Ele fará com todos aqueles que ainda se salvarão, amados irmãos. E por isso nós somos úteis e necessários na obra do Senhor. É incrível pensarmos que Deus não precisa de nós. E nenhum de nós é indispensável. Mas Deus quer usar cada um de nós. Ou antes, nenhum de nós é, corrigindo, nenhum de nós é insubstituível. Mas todos nós somos indispensáveis. É o que eu queria dizer na realidade. Então Deus não precisava de nós. Mas Ele quis utilizar e quer utilizar cada um de nós. Por isso é que Ele nos dá dons e talentos para o exercício da edificação do seu povo e do avanço do seu reino. Versículos 7 ao versículo do número 10. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Irmãos, não há nada de bom em nós mesmos.
a não ser a graça de Deus e o seu Espírito que em nós habita e que por nós opera. Amados irmãos, nós não devemos ser como que cataventos ou girassóis de grandes homens de Deus. Infelizmente vemos que muitas vezes existe muito culto da personalidade, não é? Vemos que as pessoas vão daqui para lá e para ali porque vem aí o grande profeta, não é? Vem aí o grande apóstolo, o grande semideus daquele bocado. Que ele sim é que vai fazer as coisas funcionarem. E ele sim é que tem as respostas para os nossos problemas. E ele sim é que tem poder. Amados irmãos, aqui a própria palavra começa a dizer: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Aprova ao Supremo Deus do Universo colocar o tesouro da pregação do Evangelho em vasos de barro. Nós somos meros vasos de barro. Nós não somos vasos de ouro. Somos vasos de barro. Mas porquê que aqui a Bíblia diz que nós somos vasos de barro? Para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. A honra e a glória têm que ser de Deus e Deus somente. A Bíblia nos ensina que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então como é que podem haver homens e mulheres que se dizem falar em nome de Deus e querem atrair a glória para si? Querem atrair a honra para si. Querem que as pessoas dependam deles e não de Deus. Até aquele ponto que eu acho muito engraçado, sem ter graça nenhuma, de meterem a fotografia na fachada das igrejas para as pessoas saberem quem é que lá está dentro e irem lá falar com o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Amados irmãos, a honra e a glória é só para Jesus. É só para Deus. Tudo o que nós façamos tem que ser com o foco da sua honra e da sua glória. E se nós parássemos, inclusive, para avaliar isso nas nossas tomadas de decisão, cada vez que nós precisamos de tomar uma decisão, muitas chatices, muitas dores de cabeça, eu creio que nós nos aliviaríamos. Se parássemos para pensar: espera aí, isto vai trazer de facto glória a Deus? O desejo principal que está no meu coração em eu ir por este caminho ou por este, é trazer glória a Deus? Ou é qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa, já entramos naquela história. Ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar a um e vai desprezar o outro. Então aquilo que tem que ser o desejo ardente no nosso coração é a glória de Deus. É que o Senhor Deus seja conhecido. Que Ele seja exaltado. Nós somos meros vasos de barro. O poder extraordinário é de Deus. Mas esse Deus, de facto, nunca nos abandonará. E como já foi dito, não permitirá que as portas do inferno prevaleçam contra a sua igreja. Mesmo que nós soframos ou venhamos a sofrer pressões de todos os lados, não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E assim será o Senhor com a sua igreja até Ele a vir buscar. Que o Senhor Deus abençoe a sua palavra. Que toda a honra, toda a glória sejam dadas unicamente a Ele e a Ele somente. Que venham mais 21 vezes 21 vezes 7. Que o Senhor muito abençoe esta amada igreja e todas as outras igrejas que estão nesta família em comum. Deus abençoe. Amém.